Meu amigo e minha amiga, meu companheiro e minha companheira aqui do canal JSTV, beleza? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stama, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações sobre o Clube do Remo. Vamos atualizar o vídeo exclusivo sobre o Clube do Remo que tem reforço chegando. E meus amigos, tá rolando um papo de Paulo Henrique Ganso na equipe do Remo. É sonho, não é sonho, é realidade, não é realidade, enfim, vou trazer para vocês aí essas informações, enfim, o que tá rolando aqui no Rio de Janeiro sobre essa possível vinda, a possível chegada do Paulo Henrique Ganso na equipe do Remo. Mas antes, novamente, né, como nós trouxemos aqui com exclusividade, ídolo do Paysandu agora pode se tornar ídolo do Remo, cara. Iago Pikachu é jogador do Remo para essa temporada. Atravessou o Almirante, essa é a expressão usada no Pará, né, para quando um jogador que atuou pelo Remo, o Paysandu, se transfere pro rival, já que os estádios das duas equipes aí, eles são próximos, ficam bem próximos na Avenida Almirante Barroso, né? Foi o caso do Iago Pikachu, agora ex-ídolo bicolor, evidentemente, quando você troca, você deixa de ser ídolo de uma equipe, né? Ele assinou agora com o Leão para a temporada de 2026, como nós antecipamos aqui, dia 10 de dezembro. Beleza? O contrato do jogador com Fortaleza, onde atuou por 5 temporadas, era válido até o dia 31 de dezembro. E pelo Leão, aí do PC, ele atuou em 286 partidas. Time que mais vestiu a camisa, marcou 61 vezes, concedeu 35 assistências, conquistou 2 Copas do Nordeste, 3 campeonatos cearenses. E durante os anos que esteve no Fortaleza, saiu de forma breve para atuar no Shimizu Pulse do Japão, onde atuou apenas 12 partidas, retornando ao time cearense em seguida. Antes, ele jogou 253 jogos com a camisa do Vasco, se tornando quem mais vestiu a camisa carioca no século XIX, tá? Ele é formado no Paysandu, onde jogou desde o Sub-15. Iago Pikachu estreou pelo profissional lá no Papão em 2012 e atuou aí em 4 temporadas na equipe bicolor, que fez 220 jogos, 62 gols e conquistou um Parazão. Ele deixou o clube em 2015, então Iago Pikachu aí agora é do Remo, cara, é do Remo, tá bom? Uma outra grande notícia é sobre o Kaique Almeida, cara, o defensor que estava prestes a ir para a equipe do Mirassol, vai permanecer na equipe do Remo para a próxima temporada. E o mais legal, ele recusou ir para o Mirassol. Não é porque ele não quis, não. Ele recusou ir para o Mirassol e brigou com o Fluminense para que conseguisse permanecer na equipe do Remo para essa próxima temporada, tá? Então o Remo já anunciou na última sexta-feira, dia 2, a renovação do contrato do zagueiro Kaique Almeida, titular na reta final da campanha do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele pertence ao Fluminense, que o emprestou aí novamente para o time azulino nessa temporada, tá? Ele é natural do Rio de Janeiro, tem apenas 20 anos, chegou ao Leão aí em julho de 2025. No começo ele não foi muito bem, foi alvo de críticas e tudo mais, né? Falhou contra a Ferroviária na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, ele voltou a figurar no time titular com a chegada do Guto Ferreira e não saiu mais, né? E se tornou uma peça importante no acesso da equipe do Remo, tá? A sequência dele aí no Remo era de interesse da diretoria, mas ficou distante após o James, né? James foi contratado pelo Fluminense perante ao Mirassol, então a ligação do Fluminense com o Mirassol ela ficou muito estreita, e aí o Mirassol ele pediu por empréstimo também o Kaique, mas o Kaique fez um esforço danado para poder permanecer na equipe do Remo na Série A, então ele fica até dezembro de 2026, tá? Abre aspas aí pro jogador, ó. Estou muito feliz com a renovação, isso representa uma valorização profissional. Agora vamos trabalhar ainda mais para representar bem o Remo nessa temporada que promete ser muito mais difícil, disse aí o Kaique. O jogador se reapresentou, né, se reapresenta hoje, dia 3, no CT do Retrô, em Recife, onde o elenco do Remo tá fazendo aí, vai iniciar a sua pré-temporada já, visando as competições desse ano, tá, meus amigos? E outra parada surgiu aí durante essa semana, né, de festas e tudo mais, o possível interesse, a possível negociação do Remo com Paulo Henrique Ganso. Eu concordo que o Remo precisa de um jogador de renome, precisa de um jogador, uma pedra fundamental para mostrar para o mundo do futebol que o Remo agora é elite da Série A do Campeonato Brasileiro, e o Paulo Henrique Ganso, que tá valendo pouco, tá? 35 mil euros é o que tá valendo, não chega nem a 1 milhão de euros, tem 36 anos, então assim, tem uma certa experiência, mas não é nada surreal, né? Não é nada de outro mundo. 36 anos é um jogador que ainda pode jogar com tranquilidade, né? Ele é de Ananindeua, 1,84 m,
tá no Fluminense desde 2019, tem contrato até o final do próximo ano. Ele renovou o contrato agora em maio, né, até o final de dezembro de 2026, tá? Todo mundo sabe, mas não cabe a gente repetir. Ele é um jogador muito conhecido no futebol brasileiro pelo que ele fez no Santos lá atrás. Depois do Santos, ele não conseguiu performar da mesma maneira. No Fluminense ele tem espasmos de bom futebol, né? E lá no Santos, ó, ele é um menino da Vila, né? Ele iniciou lá no Santos, passou aí pelo São Paulo, pelo Sevilha, enfim, e tá no Fluminense, foi contratado a custo zero depois da saída dele lá do Sevilha, o Paulo Henrique Ganso, cara. Jonas, o que você acha? Cara, eu acho que falta. Contratou agora o Iago Pikachu, que é um cara muito experiente, mas o Ganso, ele tem um peso pro futebol brasileiro que o Iago Pikachu não tem, né? E eu acho sim que seria um grande reforço, a aquisição, a contratação do Paulo Henrique Ganso. Agora tem que saber se ele quer, abraçar esse projeto, porque é um projeto grandioso, né? E jogador tem que entender, eu tô indo pro Remo, eu tô indo pro Santa Cruz, eu tô indo... Irmão, lá tem pressão tanto quanto... Eu ouso a dizer que no Remo e no Santa Cruz tem mais pressão até que no próprio Fluminense. Exatamente, porque no Fluminense a pressão, querendo ou não, é dividida. O Ganso hoje no Fluminense, ele não é mais protagonista. Ele sequer é titular, tá? Então, assim, a pressão ela é muito dividida com o treinador, com o elenco, é dividida. Se o Paulo Henrique Ganso pega essa camisa do Remo, bota a faixa de capitão e vai pro campo, como a grande contratação da equipe do Remo na temporada, a pressão é toda nas costas dele. Toda nas costas dele. Então, meus amigos, assim, eu acho que precisa o Remo de um jogador desse tamanho, para todo mundo falar, caraca, né, olha aí, o Ganso tá no Remo, né, o Remo tá contratando bem, tá chegando forte. Eu já falei aqui, volto a repetir, eu acho que o Remo tá precisando de zagueiros também, contratar zagueiros, o Kaique renovou, mas é um jovem jogador, teve um desempenho bom do meio do ano em diante, né, em 2025, mas eu acho que precisa de um zagueiro experiente para coordenar o sistema defensivo, enfim, de renome, com passagens por vários clubes. Só olhar o mercado que tem um monte de bons zagueiros à disposição, mas em princípio, segundo informações, o Marcos Braz realmente procurou saber a situação do Paulo Henrique Ganso, se havia interesse, mas não teve proposta oficial e até o presente momento, que a gente sabe, não tem nenhum tipo de negociação em andamento envolvendo o Remo e também o Paulo Henrique Ganso, mas podemos afirmar que teve interesse. Agora é entender se o interesse é recíproco, né, tanto do Paulo Henrique Ganso quanto do Fluminense em se desfazer do jogador, mas seria uma movimentação que eu diria que o futebol brasileiro ia ficar bem, né, impactado, porque querendo ou não o Paulo Henrique Ganso é um dos grandes nomes do futebol brasileiro em atividade, tá bom? Você que tá comigo aqui no JS TV, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é importante demais pro nosso crescimento, vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado aqui no nosso canal. Sou Jonas Stelman, forte abraço, tamo junto, valeu!